pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver como fazer acondicionamentos de livros e documentos. Em virtude dessa pandemia, nós não podemos estar presencialmente juntos, mas estamos aqui reunidos para fazer a nossa oficina. Então, vamos começar os trabalhos. Primeiramente, nós precisamos saber o que é um acondicionamento, não é verdade? Um acondicionamento é uma capa, é uma proteção para a peça, qualquer peça que seja. Então, o acondicionamento é algo que vai envolver, é um invólucro que protege aquele objeto. Na verdade, quando acondicionamos um objeto, a gente aumenta a vida útil dele, a gente prolonga a expectativa de vida dele. Porque alguns danos que esse objeto venha a sofrer são danos causados ou poluição, ou pela própria poeira, pelas sujidades, por partículas que estão no ar. Além, é claro, de alguns insetos que também se aproveitam dos objetos. E é por isso que o acondicionamento é tão importante. Ele é perfeito para proteger desses danos. Hoje nós vamos falar aqui de livros e documentos, que são suportes em papel, são objetos cujo suporte predominantemente é o papel. Bem, um acondicionamento precisa ter algumas características para ser um bom acondicionamento. Ele precisa ser feito de um material que seja estável, de um material que não se danifique com o tempo, para que ele possa realmente proteger e não transferir mais problemas para aquele livro ou para aquele documento. Nesse caso, nós vamos utilizar um papel de qualidade para fazer esse acondicionamento. É óbvio que aqui nós usamos um papel de qualidade arquivística. Ele tem uma qualidade superior, só que é um papel que não é fácil da gente encontrar no dia a dia nas papelarias. Eu sugiro que, se você não tiver acesso a esse tipo de material, que você utilize outros materiais alternativos que são mais fáceis de encontrar. A cartolina é o papel mais simples, mais fácil da gente encontrar. A cartolina, por exemplo, se for uma cartolina branca, quando você corta o miolo, a parte central não é branca. A parte central é marrom, é um tom amarronzado, um ocre, até bem escuro. Por isso, não é o ideal, mas ainda assim vai ser útil, pode sim proteger o seu livro em casa. Existe um outro tipo de papel chamado papel cartão triplex. Ele tem 3 camadas. É um papel cartão que ele é bem grosso. De um lado, os dois lados são brancos. De um lado ele é encerado, do outro lado ele é fosco, ele é opaco. Esse papel já tem uma qualidade superior, vendem em folhas grandes, super grandes, que você consegue fazer vários invólucros. Ele é muito bom. E existe um outro tipo de cartolina de uma qualidade também melhor do que essa primeira, que é uma cartolina chamada Vivaldi. Essa cartolina, quando você corta, o miolinho dela é branco também, assim como a superfície. Então toda aquela pasta celulósica é feita de um material de maior qualidade. Bem, então agora que nós já sabemos o papel que nós vamos utilizar, vamos separar os materiais que nós vamos precisar para fazer o nosso acondicionamento. Nós vamos precisar de papel de rascunho, lápis borracha, né, pra gente fazer o nosso desenho. Eu aqui, no caso, vou usar uma canetinha, um marcador permanente, porque para ficar mais fácil a visualização de vocês. Uma régua e um estilete. Se vocês tiverem uma régua metálica, melhor ainda, mas se tiver só de plástico, não tem problema. O que pode acontecer é, eventualmente, o estilete vir a cortar essa régua. Essa placa de corte verde que nós temos aqui, mas você pode usar em casa uma placa de vidro, você pode fazer numa placa de mármore ou de granito e, obviamente, o papel que a gente vai usar para fazer o nosso invólucro.
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser tirar as medidas dos nossos livros. Vejam que aqui eu tenho um livro que é parte do acervo integrante do Museu Imperial, por isso eu estou usando luvas para manipulá-lo. E nós vamos então tirar as medidas. Sempre primeiro a ordem correta, a ordem padrão mundial é primeiro a altura, depois a largura e depois a espessura. Então, vejam que eu anotei no papelzinho auxiliar, no papelzinho de rascunho, o título do livro, para eu não me confundir. Se você estiver fazendo alguns aí, você já sabe as medidas exatas de cada um dos livros. E tem embaixo as medidas. Eu já coloquei de 2 a 3 milímetros a mais. Então, a minha altura não era 17 certinho, era 16,7. E aí eu aumentei para 17, porque na hora que a gente vai fazer as dobras, a gente sempre perde um pouquinho de comprimento, né? Então, a gente aumenta um pouquinho as medidas. Então, 17 por 11 por 1. Vejam que aqui eu tenho a base do meu livro e eu tenho as medidas na lateral. Agora, nós vamos fazer as abas. Primeiro nós vamos fazer a de baixo e a de cima e depois as laterais, da esquerda e da direita. Percebam que se eu tenho 17 centímetros de altura, eu não preciso colocar exatamente 17 em cada uma das abas. Eu posso diminuir um pouquinho e assim eu aproveito melhor o papel que eu tenho em mãos. Então eu vou botar 15 e 15. Na largura, a mesma coisa. A minha medida é 11, então eu coloquei 10 e 10. Bem, agora nós vamos saber o tamanho total do papel que nós vamos utilizar para fazer esse acondicionamento. A gente precisa de uma folha de que tamanho? Isso é simples, basta a gente somar todas as medidas. 10 com 1, com 11, com 1, com 10 na largura. Na altura, 15 com 1, com 17, com 1, com 15. Então, eu somando tudo, eu vou ter a necessidade de usar um papel que tenha 33 centímetros por 49 centímetros. Vejam que eu achei uma para de papel, porque aqui nós utilizamos muito papel. Então, eu tinha uma para que dava exatamente essas medidas. Então, a gente não joga as aparas fora. A gente sempre guarda, sempre reserva, porque eventualmente num papelzinho, num acondicionamento menor, a gente pode aproveitar aquela para de papel. E aí eu já tenho o meu papel cortado. Então, primeira coisa que eu vou fazer é cortar o papel daquele tamanho, aquelas medidas de 33 por 49. Vamos começar a transferir esse desenho que nós fizemos à mão livre no nosso rascunho para o papel. E aí nós temos que atentar muito para as medidas. Elas precisam estar perfeitas. Percebam que a direção que o meu papel está é a mesma direção que eu mantenho o meu desenho ao lado. Para quê? Para eu não confundir a minha mente com as medidas. Bem, então eu já transferi todas as medidas para o papel e agora, antes de cortar, pelo amor de Deus, vamos conferir todas as medidas. E aí, ó, eu vou pegar o livro, vou colocar em cima do meu papel para verificar se está realmente correto antes de cortar. Porque antes de cortar eu ainda tenho a possibilidade de corrigir um eventual erro. Para cortar, o macete é, primeiro você tem que ter um estilete bem afiado, ou seja, uma lâmina nova, de preferência, ou pelo menos que esteja super afiado. Segundo, você tem que ter uma mão firme, as duas mãos têm que estar bem firmes, ou seja, a mão que você for posicionar a régua tem que ficar bem firme e a mão do estilete também. Agora, o macete, a dica principal é
você colocar a régua sempre na região interna do seu papel. Por quê? Vamos imaginar que esse estilete que ele saia do prumo. Se ele sair do prumo, vai ser na parte externa, não vai comprometer o nosso acondicionamento. Então, a régua fica sempre na parte interna, protegendo o nosso acondicionamento, e o estilete vai passando. Se ele falhar, se a sua mão for pro lado de fora, não tem problema, é pro lado de fora, não para dentro do papel. Se você não tiver uma mão tão firme assim, você pode pegar alguma espécie de peso e colocar na sua régua para te ajudar, para que ela não fique sambando, para que ela não corra, não escape. E assim eu vou cortando todo o acondicionamento. Percebam que eu coloquei algumas abinhas pequenas. Essas abinhas pequenas funcionam para não entrar aquela poeirinha fina. Vejam como eu botei uma leve inclinação nelas, mas eu tô cortando a mão livre, porque elas são tão pequenininhas que às vezes a régua até dificulta a cortar ela retinha. Mas você pode usar a régua. Percebam como eu coloquei essas abinhas na parte de baixo e de cima, porque são as partes que vão ficar internas ao nosso livro, vão ficar diretamente em contato com o nosso livro. A aba da direita e a aba da esquerda são as abas externas. Então, as pessoas em geral abrem com a mão direita e por isso nós deixamos a aba da direita e a da esquerda para serem as externas, para facilitar a maior parte dos usuários. Não significa que você precise fazer exatamente dessa forma, pode ser ao contrário. Até porque é um livro pessoal, então você faça o que for melhor para você. Então agora que eu já tenho a embalagem cortadinha, bonitinha, vamos então apagar as marcas de lápis. Isso mesmo, antes de fazer o vinco, a gente deve apagar as marcas de lápis. Porque na hora de fazer o vinco, pode acontecer desse lápis entranhar na fibra do papel e ele manchar de forma permanente, você com a borracha não conseguir remover. Então, o ideal é você, antes de fazer o vinco, apagar todas as marcas em lápis. E agora chegou a hora de fazer o vinco. O vinco nós fazemos com essa espátula, que é uma espátula de osso. Mas se você não tiver uma espátula de osso, eu sugiro que você use, pode ser um cartão de crédito, um cartão de plano de saúde. Você usa aquela lateral para fazer o vinco, te ajuda muito. De preferência, se você tiver um cartão que seja na cor branca, é melhor, porque os coloridos podem deixar resíduo do pigmento no papel. Experimenta antes. Você pode também usar a tampinha de uma caneta, essa parte daqui de cima da tampinha, para fazer o vinco. Utensílios assim de plástico que tenham uma leve ponta, mais ou menos arredondada, são úteis. Podem servir como espátula artesanal. Em seguida, o vinco vai te ajudar e muito a fazer as dobras. Se você sentir necessidade, você pode utilizar a régua para te ajudar a fazer essas dobras. No meu caso, eu não preciso da régua, porque como eu usei a espátula de osso, essa espátula que é apropriada, ela cria um vinco mais profundo e ela mesma me ajuda na hora da dobra. Então agora já tenho a minha embalagem toda vincada, toda dobrada. Vamos agora fazer os encaixes. Nós vamos, na ordem, fazer sempre da parte interna para a parte externa. Então por isso nós vamos fazer sempre os de baixo, o encaixe de baixo e de cima, e depois o da direita para a esquerda. Para fazermos os encaixes, vamos cortar as pontinhas da aba superior, que vai encaixar na aba inferior. Percebam que o ângulo não pode ser muito aberto, ele tem que ser um ângulo mais fechadinho para permitir esse encaixe, que esse encaixe não fique se soltando. Na parte inferior, nós vamos medir, nós vamos posicionar a aba superior ali em cima para marcar exatamente o ponto onde a aba superior bate.
vamos fazer 2 cortezinhos na diagonal para que essas pontinhas entrem na parte inferior. O mesmo faremos com a aba da direita. Vamos cortar as pontinhas, sempre atentando para que o ângulo não fique muito aberto. Em seguida, nós vemos onde ela vai bater na aba da esquerda, fazemos a marcação e, em seguida, 2 cortezinhos na diagonal para que essa ponta para que as pontinhas possam entrar e se fixar. Assim, nós fechamos a nossa caixinha somente através de encaixes. E agora já temos a nossa caixinha praticamente pronta. Nós vamos só acertar os detalhes. Percebam que às vezes fica uma partezinha um pouco para fora. Isso é normal acontecer. Primeiro que os livros nem sempre são perfeitos, tem aquela angulação perfeita, ainda mais livros históricos ou livros antigos. Outro fator interessante é que nós também não somos máquinas, nós cortamos e nem sempre fazemos aquele corte perfeito. Então nós acertamos essas rebarbinhas e por fim apagamos eventuais marcas a lápis que tenham ficado, despercebidas. Então está pronto o nosso acondicionamento. Já temos aqui a nossa caixinha pronta para proteger o nosso livro. Vejam como aquelas abinhas pequenininhas, elas protegem a poeira mais fina de entrar nessas laterais. Agora, se você for acondicionar um documento, o processo é o mesmo da caixinha de um livro. A diferença é que você não vai ter a espessura aqui. Você só vai ter a base e uma lateral, uma aba de um lado, uma aba do outro. Lado direito, lado esquerdo, cima e baixo. Acondicionar um documento é um pouquinho mais simples porque não tem essa espessura. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês realmente aproveitem e façam e preservem os documentos de família que vocês têm em casa. Afinal de contas, todos nós temos uma história, não é verdade? Um grande beijo a todos e até a próxima oficina!